Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Generalista. Esse que é um vídeo muito difícil, muito complicado, provavelmente o vídeo mais importante da sua vida também, uma afirmação bem ousada, mas se você estiver comigo aqui até o final você vai entender do porquê. Estou tentando gravar esse vídeo diversas vezes, pessoal. Sempre dá algum erro, sempre algo acontece. É impressionante mesmo. É... E assim, hoje eu gostaria de trazer uma explicação clara, precisa da importância do nome do Messias, do porquê mudaram o nome do Messias, qual o verdadeiro nome do Messias e do Altíssimo que está no céu, o Pai do Messias, porque que esse é um segredo de guerra, é um segredo guardado a sete chaves, porque que as nações, as pessoas em diversas nações que conhecem esses nomes, elas alavancam, decolam muito rápido em suas vidas. Você vai entender isso. Assim, é um vídeo difícil, é um vídeo bem difícil, bem difícil. Eu gostaria que você deixasse de lado a sua religiosidade nesse momento, que vai doer bastante, vai ter coisas, você vai ficar se questionando, vai ter coisas que em primeiro momento você não vai acreditar, e não se preocupe, nem eu acreditei no primeiro momento. Não foque em mim, foque na mensagem. Eu não sou a mensagem, eu sou um simples mensageiro. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, não tenho méritos, mas preste atenção na mensagem e espalhe a mensagem, tá, pessoal? Assim, eu poderia explicar aqui de maneiras impressionantes como isso surgiu até mim e tal, mas cara, foi fuçando, foi buscando. Tudo começou, minha família toda comprova isso, tudo começou com um questionamento, pessoal. A Bíblia é clara em dizer que nós faríamos coisas maiores e melhores para glorificar o Pai, maiores que o Messias. E eu olho as pessoas falam que tem Espírito Santo, ficam falando essas coisas aí, falando que são línguas estranhas, ficam pulando, ficam fazendo todas essas coisas, mas na hora que é para curar um cego, elas não curam, na hora que é para curar um leproso, elas não curam. É, assim, muitas coisas, tem a vida, uma vida horrível e falam que tem o Espírito de Deus. Então eu fiquei questionando isso. Fiquei questionando. Minha família é muito religiosa, eu cresci em berço cristão, me desviei em algum momento, mas eu voltei depois com vários questionamentos e tudo mais. E eu sempre questionava todo mundo com isso. Pessoal, vocês não acham estranho? Se a Bíblia é clara em dizer que faríamos coisas maiores. Cara, e assim, olha o que foi feito. Se você vai fazer coisas maiores, são coisas impressionantes. E mesmo assim, não fazemos, tem algo de errado. Muitas vezes a gente não consegue curar nosso próprio resfriado. Então, isso me levantou questões. Então, eu comecei a procurar saber o que que era. Até que eu me deparei com uma coisa, pessoal. Seguinte, vou perguntar para você. Se a Madonna, por exemplo, é Madonna nos Estados Unidos, na Rússia e no Brasil, Bolsonaro é Bolsonaro na Rússia, no Brasil e nos Estados Unidos, Lula é Lula no Brasil, em todos os Estados Unidos, em qualquer lugar. Por que que o nome do Messias ele foi traduzido? Por que que na hora de falar o nome do Messias ou o verdadeiro nome do Altíssimo, as pessoas entram em contradição? E eu vou te mostrar isso, vou te mostrar. Por que que se nome não tem tradução, por que que o nome mais importante da história, esse foi mudado com a desculpa de tradução, de ser traduzido? Então essas questões começou a me deixar muito impactado e eu fui atrás da resposta. Como eu falei, pessoal, é um vídeo um pouco mais difícil para mim, tá?
porque isso aqui ele pode te levar direto para o inferno, tá? Ou ele vai te levar direto pro reinado do Messias, que ao contrário do que é pregado, a gente não vai pro céu, tá? A gente vai para Nova Jerusalém, que é na nova terra. Pessoal, olha só, vou te mostrar uma coisa aqui agora, tá? Se o nome é tão importante, primeiro eu vou te mostrar isso, depois eu vou te mostrar a importância do nome para o judeu. Lembre-se, o Messias era judeu, ele cumpria os mandamentos da Torá, tá bom? Então isso você tem que ter em mente. O nome é muitíssimo importante, pessoal. Primeiro nós vamos com a seguinte questão. Quando nasceu a letra J? Simples assim. A letra J só apareceu após 1500 anos, ou seja, no século XIV, em que com certeza o latim já não possuía falantes naturais. O J foi originalmente uma versão alternativa ao I. Perfeito? Então, logo era Jesus Cristo, que depois virou Jesus Cristo. Correto? Ok. Então, nós vamos pegar o Jesus Cristo e vamos do latim para o português. Jesus Cristo, ok. Maravilha. Vou colocar um espaço aqui no IE. Oxi. Que estranho. Peraí, deixa eu voltar. Oxi. Porco? Pessoal, qual que é o animal mais imundo para o judeu? Que não é para comer, isso é proibido. Que o judeu é proibido. É o porco. Ou seja, porco. Entendi. Cristo porco, que é o sus. Esse latim, pessoal. Jesus Cristo vem de latim, do latim. Preste atenção. Qual o idioma oficial da Igreja Católica na Idade Média? Qual foi, pessoal, o idioma da igreja? Que todo mundo fala que é graças à igreja que nós temos os manuscritos, que nós temos a Bíblia. Mas isso não é verdade. É inverídico. É em grego. Tudo bem até aí? Agora nós vamos ver uma coisa muito importante. Preste atenção. Essas coisas, pessoal, começou a me dar cada vez mais... Poxa, o que está acontecendo? Que Matrix que eu estou vivendo? Agora, ouve essas pessoas, pessoal. Ouve junto comigo. E aqui é o foco do verso 21, que foi nessa ocasião que deram a ele o nome de Jesus. O nome Jesus, literalmente Yahvé salva, ou Yahvé é salvador. Ele em grego tem esse sentido de salvador. É isso que o nome Jesus significa. E ele foi preservado em grego. Eu sei que há muita gente hoje falando de que o nome dele é Yeshua. E, sem dúvida, era assim que se pronunciava o nome, porque em aramaico, em hebraico, que era a língua falada naquela época... Ele falou que, sem dúvidas, esse é o nome? Yeshua? Que era em hebraico, aramaico, que era a linguagem falada pela maioria dos apóstolos, e inclusive pelo Messias, pelas pessoas da época. Mas ele está falando que... Vamos voltar ao vídeo? Lucas nos diz, e aqui é o foco do verso 21, que foi nessa ocasião que deram a ele o nome de Jesus. O nome Jesus, literalmente... Peraí, nessa ocasião deram a ele o nome de Jesus? Você lembra lá que Maria, que não é o nome verdadeiro também, quem mandou ela colocar o nome? Quem mandou? Foi o próprio Criador. Foi o próprio Criador que nomeou a criança. Yahvé é salva, ou Yahvé é salvador.
ele em grego tem esse sentido de salvador. É isso que o nome Jesus significa. E ele foi preservado em grego. Eu sei que há muita gente hoje falando de que o nome dele é Yeshua. E, sem dúvida, era assim que se pronunciava o nome, porque em aramaico e em hebraico, que era a língua falada naquela época, era dessa forma que era grafado e pronunciado. Só que a preservação do nome dele foi feita em grego. Nós não temos nenhum manuscrito antigo do Evangelho de Lucas ou dos Evangelhos que esteja em aramaico ou hebraico, porque os Evangelhos não foram escritos nessa língua, com exceção talvez do Evangelho de Mateus. Quis Deus preservar o nome dele em grego, Jesus. Por isso, quando você ouvir alguém dizendo assim, não, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach, tem que chamar pelo nome, você responda que se fosse esse o nome que Deus quisesse que nós o conhecêssemos por esse nome, que chamássemos, ele teria preservado isso em aramaico ou hebraico. Nós não temos nenhum documento assim. O que Deus preservou foram os manuscritos em grego. Portanto, o nome dele é Jesus, que significa Yahvé salva ou salvador. Pessoal, olha o malabarismo que as pessoas têm que fazer. Olha o malabarismo que ele tem que fazer. Pessoal, qual dos apóstolos era grego? Se eu não me engano, 2 ou 3. O resto falava hebraico e aramaico. Tá, então ele afirmou primeiro que o nome pode ser Yeshua. Mas logo depois ele fala que o nome deveria ser preservado como Jesus. Mas quem deu o nome ao filho foi o pai. Não foi nem a mãe dele, carnal. Foi o Altíssimo Criador. Então, o nome tem poder e é importante. Eu gostaria de já trazer para você a questão de como o judeu ortodoxo ele fala, pessoal, dentro de Israel e fora. Existe 2 línguas hebraicas, pessoal, isso é muito importante, muito importante. Existe a língua hebraica do ortodoxo, que só é falada dentro de Israel, pessoal. Nem as pessoas de fora que se dizem especialistas em hebraico, elas não falam. E existe o hebraico para o público ouvir. São diferentes, tá? Por exemplo, o primeiro-ministro de Israel atualmente, Benjamin Netanyahu, ele fala hebraico para o público de uma forma, mas dentro de Israel de outra forma. E isso muda a conotação, tá? Antes vou te mostrar aqui de uma pessoa brasileira, de um brasileiro judeu, que ele mudou o nome e ele vai explicar a importância do nome. Preste atenção, pessoal, a forma que ele pronuncia o nome e depois a forma que ele tenta mudar e pronunciar o nome. Você vai ver como que ele faz um malabarismo. Lembrando, pessoal, a letra H, não tem som no hebraico. Ela não emite som, tá? No hebraico. Só em outras línguas. Mas no hebraico ela não emite um som, tá? Certo. Eliyahu Haski. Eliyahu Haski. Boa, Daniel. Mas você falou que também é conhecido como? Aqui no Brasil, como Fábio. É mais simples, né? Mas isso que eu não entendi. O Eliyahu é correspondente ao Fábio? Não. A verdade é que Fábio é um nome, né, basicamente romano. E quando eu fui receber o nome hebraico por um rabino, aí a ideia é outra. Quer dizer, quando você nasceu, que data, que mês. Então, você nasce como Fábio e chega um momento que um rabino te dá um nome... Mas isso porque minha família é menos religiosa. Normalmente é o contrário. A criança nasce, ela primeiro recebe o nome hebraico nos primeiros dias, o menino recebe no 8º circuncisão judaica, e a menina no primeiro sábado, Shabat, após o nascimento. E depois vem o nome em português. Mas minha família era tradicional, mas menos religiosa. Entendi. E aí rolou assim. Aí demorou mais. Demorou mais um pouquinho. E como que é feito esse pensamento do nome? Ele sempre tem um significado? 100%. Por exemplo, Elial vem do... Elial vem do... Elias, profeta Elias. Tá. Então Elial significa o meu Deus é ele. Elihu, o meu Deus é ele. E isso tem, por exemplo, eu nasci no domingo. E a Torá fala que quem nasce no domingo, ele tem uma relação com 880, céu e terra, luz e escuridão. Tudo que Deus criou e fez em cada dia da semana, ele remete também a uma característica que a pessoa... Os hebreus escreveram a Bíblia hebraica. Pessoal, mais um malabarista. Viu como eles fazem malabarismo? É muito impressionante. Busca o nome do profeta Elias original e o que significa. Você vai ver que não tem nada a ver, pessoal. Vou te mostrar agora o Benjamin para você entender. O primeiro-ministro
de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou neste domingo לצפות בנו. פשוט מאוד, נכנסים לעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולוחצים לייק. בנימין נתניהו. Você viu como a moça do Brasil falou e como o cara no jornal em Israel, dentro de Israel, falou? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou neste domingo לצפות בנו. פשוט מאוד, נכנסים לעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולוחצים לייק. בנימין נתניהו. בנימין נתניהו. Certo. Eliá Husky. Você vê, pessoal, lá dentro a diferença e aqui. Isso porque não é divulgado. Isso não é falado. Você vai entender dentro da Bíblia, pessoal, no Velho Testamento, que é a Torá, o porquê disso. Isso é muito importante. Muito importante. Muito, 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 muito importante. Muito importante. Agora, preste atenção nisso. A pessoa tentando fazer outro malabarismo com o nome. Os hebreus escreveram a Bíblia hebraica a partir da perspectiva da cultura semita. Porém, os leitores de hoje estão interpretando esses escritos com a filosofia ocidental moderna. E o resultado é interpretações e traduções incorretas do texto bíblico. Por isso, é fundamental que aprendamos a filosofia dos antigos hebreus, para que tenhamos uma melhor compreensão do texto bíblico. O nome do Eterno, ultimamente, é visto quase como sendo magia. Alguns alegam que se você não souber a vogal perfeita do tetragrama, você estará desagradando ao Criador do universo. Com base neste pensamento, você encontra diversos grupos com diversas pronúncias, sendo que cada um destes grupos acredita ter a verdadeira pronúncia do nome do Eterno. Porém, o que muitos não compreendem é que o tetragrama não é o Eterno. O tetragrama é apenas uma... Qual desses aí que ele mostrou se parece mais com o nome que foi pronunciado agora nos 2 vídeos anteriores? Dos 2 judeus ortodoxos. Qual estaria no final? Eu vou tentar passar novamente pra gente ver. Estão interpretando esses escritos com a filosofia ocidental moderna. E o resultado é interpretações e traduções incorretas do texto bíblico. Por isso, é fundamental que aprendamos a filosofia dos antigos hebreus, para que tenhamos uma melhor compreensão do texto bíblico. O nome do Eterno, ultimamente, é visto quase como sendo magia. Alguns alegam que se você não souber a vogal perfeita do tetragrama, você estará desagradando ao Criador do universo. Com base neste pensamento, você encontra diversos grupos com diversas pronúncias, sendo que cada um destes grupos acredita ter a verdadeira pronúncia do nome Pessoal, do qual Eterno. deles? Aí eu te pergunto qual deles. Na verdade, eles se parecem muito, mas é o penúltimo. Benjamin Netanyahu, Elial, entende? Mais pra frente eu vou te mostrar. Porém, o que muitos não compreendem é que o tetragrama não é o Eterno. O tetragrama é apenas uma representação que existe na linguagem para o Eterno. Para entendermos o nome do Eterno, primeiramente temos que entender o que era o nome para a cultura hebraica. A palavra para nome em hebraico é Shem, porém, esta palavra não significa somente nome, mas também fama, renome e reputação. Agora observe o substantivo Shem aplicado ao texto bíblico. E se levantaram diante de Moisés, com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da Assembleia, respeitados na congregação, homens de renome. Já outro texto diz assim: assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Eterno fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Como podem ver, a psicologia dos antigos hebreus é muito diferente da nossa, e quando lemos a Bíblia, devemos aprender a lê-la da perspectiva da cultura hebraica e não da nossa. Quando usamos uma palavra como nome, nos concentramos em como ela é escrita e pronunciada. Porém, não é assim que os antigos hebreus entendiam. Observe o Salmo capítulo 22, versículo 22. Falarei sobre teu nome a meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. O que significa contar a alguém o nome de outra pessoa? Significa dizer a outros como escrever ou pronunciar o nome? De uma perspectiva ocidental, sim. Mas de uma perspectiva hebraica, um nome é muito mais do que sua pronúncia. É o caráter do indivíduo, e é a sua ética, habilidade, atitude, confiabilidade, desenvoltura, compaixão e honra. Quando a Bíblia hebraica nos ensina a dizer aos outros o nome do Eterno, não está nos dizendo para ensinar aos outros como escrever ou pronunciar corretamente. Porém, está nos dizendo para ensinar o caráter do Eterno. Portanto, o povo que se chama pelo nome do Eterno não é o povo que tem as vogais do Eterno. Mas o povo que tem o nome do Eterno é aquele que possui as características do Eterno. Um Pessoal, povo de que você verdade, olha para ele e pode de observar verdade, eu sua não ética. consigo ficar assistindo essas coisas, não. É muito malabarismo. E eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu não tenho nada contra nenhum deles. Pelo contrário. É só que, assim, é muito malabarismo, pessoal. É muita... Assim, é simples. Se você é casado ou se você é casada,
É só você experimentar chamar o seu esposo, a sua esposa de outro nome. Pessoas comuns, igual você, chama por outro nome. De duas uma, ou não vai atender, ou vai olhar para você e vai quebrar o pau. Simples assim, porque o nome é importante, pessoal. O nome é importante. Ainda mais do Criador e do seu Filho, que eu vou te mostrar na Bíblia já já, a importância do nome. Então, que fique claro, pessoal, isso é loucura. Isso é loucura. E em muitos momentos eles entram em contradição. Vou passar mais um vídeo de uma pessoa famosa. Não tenho nada contra, mas ouça. Os judeus, por respeito, porque o nome de Deus em hebraico você escreve com as letras Yod, Rei, Vav, Rei. Mas como é que lê isso? O hebraico bíblico ele não tinha vogais, só consoantes. As vogais foram colocadas na Idade Média. E mesmo o hebraico hoje, quando a gente vai escrever hebraico cursivo, eles não costumam colocar vogais. São só os consoantes. E é o jeito deles escreverem. Um judeu, um israelense mesmo, ele não usa mais consoantes, que são os pontinhos embaixo assim. Uhum. Só que no passado remoto, os judeus já não pronunciavam o nome de Deus de qualquer maneira por uma questão de respeito. De novo, questão da cultura. Havia muita invocação do nome dos deuses para, de certa forma, manipular os deuses. Por exemplo, os egípcios acreditavam que se você descobrisse o nome secreto da divindade e o pronunciasse, é como se a divindade ficasse num transe e te obedecesse cegamente. Então, por isso que Deus deu a ordem, olha, não tomem... Pessoal, francamente, então o Criador de todas as coisas, aquele que manda e desmanda, ele não vai falar o nome dele, ele vai mandar não falar o nome dele. Porque eles podem tentar controlá-lo por saber o seu nome? Eles vão tentar controlá-lo? Que loucura é essa, pessoal? Olha o malabarismo. Que loucura. Pessoal, no manuscrito original do judeu ortodoxo, você vai ver lá assim que Moisés, ele era um egípcio, pessoal. Ele foi criado como egípcio. Ele não sabia da cultura judaica. Ele não sabia, pessoal. Ele era egípcio. Quando o Criador chamou ele, o Criador revelou o seu nome para ele e falou para ele falar com os filhos de Israel o verdadeiro nome dele. Na sua Bíblia está escrito assim, para ele falar, eu sou o que sou. Está escrito assim na Bíblia de todos vocês. Mas a única forma de Moisés se apresentar e ter o respeito do povo é falando o nome do Criador. Aí o povo, opa, mas só quem sabe essa informação somos nós, os anciões. O povo não sabe disso. Um egípcio nunca saberia disso, porque é guardado as 7 chaves. Então aí o povo ouviu Moisés. Foi aí, tá? Então olha o malabarismo que o pessoal faz. Ele vai falar de El Shaddai, entre outros. Pessoal, El, se você pesquisar, é um deus cananita, é um dos pais de Baal, é um deus pagão do panteão cananita lá atrás. El Shaddai é blasfêmia. Adonai é um adjetivo só. Adonai significa Senhor. Hashem, como ele vai falar, significa o nome. Não é o verdadeiro nome do Criador, pessoal. Jeová não precisa nem falar porque tem um J, né? É mais recente do que qualquer coisa. Então, é essas coisas, pessoal, que você tem que ficar de olho. Assiste mais um pouco. Daqui a pouco nós vamos ver dentro da sua Bíblia. Embora tenha muitos erros de traduções, nós vamos ver juntos. Senhor teu Deus em vão. Os judeus, então, criaram desde aquela época até hoje a disposição de não pronunciar o nome de Deus. O Ravi Sani, por exemplo, que é um amigo meu, ele fala Hashem. Quando eu estou com ele, eu falo Hashem. Quando eles vão escrever, Hashem significa o nome em hebraico. Quando eles vão escrever Deus, eles põem um D, apóstrofo, o e o S. Que é uma maneira de respeitar ali, porque ele não vai escrever o nome de Deus. Então, quando apareceu o nome de Deus em hebraico, esse tetragrama que eu falei, com essas 4 letras, ninguém sabia como lia. Porque se eu falo, o Yod é como se fosse um Y ou I. O Rei é como se fosse um H, aspirado ou não. O Vav como se fosse um V e o outro H. Então você tem IH, você pode ler Yahvé,
O Rav é depois... Já ouvi falar bastante em Yavé mesmo. Yavé ou Javé. É. Depois, com o tempo, alguns copistas da Idade Média começaram a pegar as vogais de Adonai, que é o Senhor, e colocar Adonai, e aí ficou Yahová, ou Yehová. Mesmo os testemunhos de Jeová, eles admitem que o nome Jeová é um anglicismo, que até o J não tinha naquela época, né? Yehová, Yahvé. Então ninguém sabe ao certo como era a pronúncia do nome de Deus. Os judeus só pronunciavam o nome de Deus uma vez por ano, se eu não me engano, no dia do Yom Kippur, quando ao ler a Torá, eles pronunciam o nome de Deus. Só. Fora disso, ele não pronuncia. Então se perdeu. Sempre na hora que lê o nome de Deus, eles trocavam por Hashem ou por Senhor. E as Bíblias acabaram mantendo assim também, apenas uma questão de respeito. Entendi. Então, calma aí, rapidinho, só duvidazinha. O nome de Deus é Deus. Deus, na verdade, a palavra Deus, como nós usamos em português, ainda é um pouco obscura a etimologia dela. Muitos pensam que ela vem do sânscrito, com o significado de div, que é luz. Outros pensam que através do sânscrito passou para o grego, que o grego falava antes de Zeus, que Zeus, que era Deus, virou Theos, teologia, e Zeus se tornou um nome próprio de uma divindade. Então tem toda uma etimologia da palavra Deus. No hebraico, a palavra Deus é Elohim, ou El. El é a forma mais abreviada, Elohim a forma mais completa. E a gente encontra algumas divindades ugaríticas, cananitas, pagãs, sendo chamadas de El também. El. E em babilônio, ou acadiano, era Ilu. El, Ilu, parecido. Então a gente busca a etimologia. Agora, o que tudo indica, parece que a palavra Deus, lá atrás, era um nome próprio, que depois virou o nome de um produto. É igual falar Bombril. Deus. Não, falar Bombril aí você me pega. Falar Bombril aí você me pega, velho. Tá de sacanagem, né? Imhotep, sei lá. Você entendeu? Era um nome próprio que depois virou um nome de produto. Eu estudei em igreja católica. Igreja católica, ó. Escola católica. Escola católica. E lá foi ensinado na matéria religião que tinha que Deus você deve escrever com letra maiúscula. Não, sim, porque é um Pessoal, respeito. desculpa, mas eu não consigo ficar assistindo, não. Esse vídeo tá na íntegra. Vocês podem procurar a qualquer hora. Tá? Mas assim, de verdade. Pessoal, é por isso que eles lutam tanto para vocês e eu, todo mundo, ser semi-analfabetos, pessoal. É para não questionar. A gente não pode questionar. Porque se a gente questiona, a gente acorda. E se a gente acorda, pessoal, a gente é perigoso. Porque o nome, pessoal, você vai ver, eu vou te mostrar dentro da Bíblia. É um segredo que tem que ser guardado como um segredo militar. Se você for procurar agora os ataques que está acontecendo, a guerra entre Hamas e Israel, você vai ver os israelitas gritando o nome. Porque a Bíblia é clara, se gritar meu nome, eu os livrarei na hora da aflição. Está escrito assim. Então é um segredo muito poderoso, pessoal. E assim, cara, é impressionante. É impressionante que todo mundo grande que conhece ascendeu na vida rápido. Nossa, isso é impressionante. E é engraçado que existem dois grupos, aquele que sabe o nome e fica quieto, e o que sabe o nome e desaparece. O que sabe o nome finge demência. Interessante. Cara, e existe o grupo que tá levando o pessoal pra Grande Babilônia, né? Cara, assim, é muita loucura, pessoal. É por isso que eu sou chamado de doido. Porque os normais, assim, eles não conseguem enxergar. Cara, eu vou colocar esse vídeo na internet, assim, vou compartilhar com a minha família, com meus amigos, velho. Cara, é um nível de loucura muito grande, muito grande.
Cara, por que que os judeus há milênios dominam o mundo? Família Rothschild, Rockefeller, esses caras são tudo judeu, velho. Ah, não, mas na Segunda Guerra Mundial, o judeu morreu muito. Morreu, pessoal, morreu, mas em um país específico. Em todos os outros eles estavam dominando. Eles estavam dominando também, pessoal. Não sou contra judeu, pessoal. Daqui a pouco vocês vão me chamar de antissemita. Daqui a pouco é preconceituoso. Mas eu tô querendo dizer que todos os que sabem o nome, eles ascendem na vida. Eles crescem. E por que que você vê cada vez mais protestante, católico, cara tendo subempregos, não crescem na vida? Eles... Cara, é engraçado você ver as tiazinhas de coque da igreja protestante, as tiazinhas. E, cara, é o pessoal que vive com o mínimo do mínimo do mínimo. Você chama de humilde. Cara, pra mim não tem nada de humildade aí. Mas quando você vai parar pra pensar, pessoal, o que eles estão praticando sem querer, muitas vezes, tá, pessoal? É sem querer. Infelizmente. É idolatria. E os idólatras, de acordo com a Bíblia, eles... Cara, eles sempre viveram mal. Tipo assim, sempre tava na merda, velho. Todo idólatra. Porque é um dos pecados mais abomináveis, assim, a idolatria. É uma das coisas que o Criador não perdoa. É a idolatria. Tá? É uma coisa assim muito... E cara, quando você olha, igual eu acabei de te mostrar, o Deus porco, pessoal, que todo mundo chama de Cristo, para você, cara, isso vai ferir muito a sua religiosidade. Fere muito. Feriu a minha? Vai ferir muito a sua religiosidade. Mas você está acreditando numa divindade que veio da Igreja Católica criada por eles. É simples assim, pessoal. Porque agora a gente... Vamos para a Bíblia um pouquinho para vocês entenderem, pessoal. Para não ficar nas minhas palavras. Deixa eu ver o que tá aqui. Vocês não achar que... Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou dar referências bíblicas para vocês. A tradução que você tem é a mesma que eu coloquei aqui, para você ficar por dentro. Mas é uma merda. Outros vídeos eu vou fazer te explicando as traduções e aonde tem erros, tem contradições. Você vai entender as contradições. Eu vou te mostrar que a Bíblia tem contradições, tá bom? Mas isso no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Apocalipse 17. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate. Pessoal, na Bíblia, a mulher, por exemplo, as 10 noivas, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, que eram as mulheres noivas, eram representando o quê? A igreja. Pessoal, e muitas vezes a gente vê a igreja sendo representada por uma mulher, por noivas, as noivas do cordeiro e enfim, tá? Você vai pesquisar, vai estudar. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. Nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pessoal, você pesquisa assim, ó. Vamos pro próximo. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Procura isso aqui só, pessoal. Vestida de púrpura e escarlate, você vai saber. Não tem outros que se vestem de púrpura e escarlate. E adornada com ouros e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Pessoal, aqui está escrito nomes de blasfêmia. Nomes, pessoal. Nomes. É muito claro. Ele já sabia, pessoal. Já se era. Eu vou te mostrar em Jeremias já. Aí você vai ver.
Apocalipse 3, pessoal, nós somos a igreja de Filadélfia e eu vou te mostrar o porquê. Em outro vídeo eu vou explicar quem eram os anjos de cada igreja. O anjo da Filadélfia ainda não se revelou, pessoal. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu vejo muita gente se auto-intitulando o anjo da igreja de Filadélfia. Vejo muita gente associando o nome a teorias de conspiração. Eles falam essas coisas, pessoal, e ao mesmo tempo estão falando de terra plana, estão falando de reptilianos. Pessoal, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Para mim o que importa é essa mensagem, a mensagem de salvação. Para mim é só isso que importa, mais nada. Sexta carta à igreja de Filadélfia. Presta bem atenção, pessoal. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pessoal, quem está pregando essas coisas hoje não tem força. Você acha que vai ter força para pregar o nome verdadeiro hoje? E não negaste o meu nome. As pessoas não estão negando o nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Quem é que tem uma sinagoga, pessoal? Quem é que tem uma sinagoga? E aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Pessoal, quem usa uma igreja em forma de sinagoga? Quem se diz judeu, que na verdade é Yaldim, mas não são, estão mentindo. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É por isso que no início do vídeo, pessoal, eu falei que esse era o vídeo mais importante da sua vida. Ao saber e guardar a palavra e o nome do Eterno, pessoal, você já está livre. A palavra é clara, é claríssima, pessoal. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei, preste atenção nesse texto, preste atenção. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vai escrever o nome da cidade, o nome do Pai e o nome do Filho. São 3 nomes. 3 nomes em um, eu vou te mostrar já já. Romanos 10:8. Vamos continuar lendo para você entender a importância do nome. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pessoal, para você ser salvo, você precisa o quê? Confessar. Confessar que quem é o Senhor? É o nome do Mashiach. Jesus. Você já viu que o Jesus, os grandes religiosos admitem que esse não é o nome. Eu te mostrei. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Olha só, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele que não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqui, pessoal, depois dessa, acho que não preciso nem falar, né? 2 Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Pessoal, que se chama pelo meu nome. Não é que chama o meu nome, é que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pessoal, aqui é 2 Crônicas, aqui é Velho Testamento, aqui é Torá. Pessoal, que se chama pelo meu nome é o povo que vocês, todo mundo na maioria, chama de judeu, mas o nome verdadeiro é Yaldim. Yaldim. O povo de Yal. Ele está falando aqui do povo dele, pessoal. Deuteronômio, Devarim, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Que és chamado pelo nome do Senhor, pessoal. É por isso que eu te mostrei 2 vídeos. O ortodoxo, ele colocando o nome do Criador no Filho. Por isso que tem aquele final. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pessoal, a cidade também tem o nome do Criador, pessoal. A cidade também tem o nome do Criador, pessoal. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aqui eu fiz questão, pessoal, de colocar, isso aqui seria uma blasfêmia naqueles dias, pessoal. Não é Daniel, é Daniel. Pessoal. El é um deus do panteão. O nome significa muita coisa, pessoal. Em Números agora. Você entendeu que o nome salva, que a cidade tem o nome, que o povo leva o mesmo nome do Criador. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu o abençoarei. Velho Testamento, Torá. Aqui, judeu ortodoxo, eles colocam o nome do Criador em seus nomes, o nome dos seus filhos. Pessoal, mais claro que isso é impossível, pessoal. Pessoal, de verdade, não dá para ser mais claro do que isso. De verdade. Eu não imagino como. Agora vamos falar do nome do Mashiach. O poder do nome do Mashiach. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Pessoal, olha a quantidade de vezes que fala o nome. Tudo isso foi modificado. Tudo isso, pessoal, foi mudado, foi modificado. Para que nós sejamos blasfemos. Yalhana, João. Yalhana. João. Aqui é o original. A diferença. O João é um filho de Israel. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Se te perseguirem, vão ser por causa do nome. Se guardarem a palavra, também vai ser por causa do nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. E a Ohana novamente. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Preste atenção, por isso que aí volta aquele meu questionamento, pessoal. Isso aqui eu li sem saber o nome. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu os farei. Pessoal, o Messias, ele é mentiroso? Ele mente? Ou o Messias é um enganador? Ele engana? Pessoal, ele não é mentiroso, ele não é enganador. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para a glória do Pai. Isso é o Messias falando. Ele é mentiroso, pessoal. Porque você não consegue declarar em nome de Jesus e ser curado? Porque você não consegue declarar em nome de Jesus e uma enfermidade sair? Ou ter comida na sua mesa? Por quê? Porque você não consegue declarar em nome de Jesus ter um emprego bom? Por quê, pessoal? Porque você está fazendo errado. Não é o nome correto. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele afirma novamente, eu farei. Se fizer em meu nome, eu farei. 1 Coríntios 6. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome. Aí ele coloca, do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O nome, pessoal, é o que vai te lavar, é o que vai te santificar. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, isso é muito importante, presta atenção. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões e os escribas. Lembra que eu falei os escribas, pessoal? Quem dominava as escrituras, pessoal, antigamente? Os escribas do Sinédrio e os escribas de Roma. Pessoal, não era igual hoje em dia que todo mundo tem acesso a papel e caneta. Não era igual hoje em dia, pessoal, que todo mundo sabe ler e escrever. Não é igual você assiste na série The Chosen, que todo mundo sabe tudo lá, todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever, um ensina o outro e tá tudo bonito. Pessoal, não era assim. O nível de analfabetismo é gigante, pessoal. Era gigante. Então não era assim, pessoal. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linha de sumo sacerdote. Pessoal, o mais alto nível estava presente. Olha só o que vai acontecer. Todos os sacerdotes, quem mandava na época, estava lá. E pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este seja diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro pessoal há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados de que eram homens sem
sem letras, pessoal, homens sem estudo. E indoutos maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Preste atenção aqui agora. Eles eram homens sem letra, ou seja, não eram analfabetos, pessoal. Eles eram analfabetos. Preste atenção. E Yeshua, mais para frente eu vou trazer um estudo para você. Yeshua, o Talmud, pessoal, o Talmud, que é um livro sagrado para o judeu, ele fala muito mal do Cristo, do Messias. E lá eles intitulam de Jesus também, mas falam muito mal. Yeshua, pessoal, eu vou trazer o estudo para vocês, significa que seja apagado seu nome para todo o sempre. Em hebraico ortodoxo, que seja apagado o seu nome para todo sempre. Ou seja, Yeshua esconde o nome e Jesus esconde o nome. Cada um do seu jeito. Um foi o Sinédrio e o outro foi Roma. Aí você olha aqui, pessoal, e fica claro, pessoal, o sumo sacerdote, pessoal, estava lá, que era o mais alto nível. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Eles rejeitaram. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pessoal, no mínimo foi nessa situação aqui que eles viram. A gente matou, a gente o crucificou, agora a gente tem que apagar o nome. A gente tem que apagar o nome a todo custo. Deve ter sido nesse período, porque é muito claro, não há outro nome, pessoal. Pessoal, se os grandes, que se dizem grandes de hoje, os famosos aí que tá nos podcasts, pessoal, se eles admitem que o nome está errado, eles admitem, vocês viram o vídeo. Pessoal, que evangelho que eles estão pregando? Se a Bíblia é clara em dizer que não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há. É muito claro, pessoal. Como eu falei, mais claro que isso não dá para ser, pessoal. Então, eles vêm da ousadia de Pedro e informaram que eram homens sem letras. Vamos aqui para o Atos 3, para ficar mais fácil. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Pessoal, ele foi curado em nome do Messias. Aqui foi substituído, mas ele foi curado no nome do Messias, em seu nome. O nome foi escondido. Agora outro estudo, pessoal. Jeremias. Olha o nome, pessoal, original. E você fala pra mim que não dá pra pronunciar o nome do Criador? Ou você acha coincidência todos terem esse? Você acha coincidência? Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti. Deixa eu ver se está transmitindo. Que pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Que para si, pessoal, quem é da casa de Judá é judeu, tá? Judeu, da casa de Judá. Que para si mesmo fizeram, pois provaram a ira queimando incenso a Baal. Caraca. Os caras estavam adorando Baal, velho. E o Senhor me fez saber, e assim eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. Ele mostrou que Deus mostrou para Irmial o que ele ia fazer. E eu era como um cordeiro, como foi um boi que levam à matança. A tradução tá uma merda, mas vocês conseguem entender. Porque sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes. Jeremias está falando de quem aqui? Deus revelou de quem? O Altíssimo revelou de quem para Jeremias, pessoal? E não haja mais memória do seu nome.
Cortemo-los da terra do vivente, não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a sua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras a nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Provérbios. Esse é um questionamento de Salomão. Quem subiu aos céus e quem desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? E qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Como Salomão sabia que Deus tinha filhos se o Messias ainda não tinha vindo? E aí? O que você me diz? Agora, para você entender, pessoal, qual que é o nome, tá? Eu não vou saber achar agora, mas o nome, lá em cima o evangelho estava escrito que não há salvação em outro nome. Esse é o nome do Pai, ok? Você já deve ter entendido. Esse é o nome do Filho, que significa E é engraçado que falam que Yeshua, Jesus Cristo, significa Yahvé, é a salvação, né? Até isso eles deturpam. Muito engraçado isso. Isso é muito interessante. Lá está escrito também que vai ser colocado sobre os eleitos o nome do Pai, o nome da cidade santa e o nome do Filho. O nome verdadeiro da cidade santa, que é Yahushalayim, tem o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa, pessoal. Como eu te falei, você não precisa acreditar em mim. De verdade, você não precisa. Mas eu quero que você estude. Só que já te dou um adendo. É um estudo muito difícil. É muito difícil, pessoal. É muito, muito, muito difícil. Eu queria que essa galera que faz algumas revelações legais até na internet, no YouTube, eles fossem mesmo menos conspiracionista. Porque essa é a mensagem certa, pessoal. Essa é a mensagem de salvação, pessoal. Essa é a mensagem de salvação. Esquece todo o resto. Todo o resto não importa. Isso vai te salvar. Lembre-se, pessoal, vai vir as duas grandes testemunhas. Estamos aguardando as duas grandes testemunhas que vão ser mortas e colocadas em praça pública por pregarem a verdade. Agora você sabe a verdade. Agora você vai saber o que as duas testemunhas vão falar. Agora você entende o que elas vão falar. E quão perigoso isso é para os governantes. E o que é interessante, pessoal, vamos ser sinceros, você não é perseguido por falar o nome de Jesus Cristo. Você não é perseguido. Ah, mas me cancelam na internet. Ah, mas queimam Bíblia. Ah, mas fazem isso. Pessoal, todas as religiões têm isso. Todo mundo queima o Alcorão. Todo mundo queima a imagem de santo do candomblé. Isso é normal, pessoal. Todas as religiões vai ter isso. Um vê o outro como adversário e tem essas coisas. Mas ser perseguido, juntar todas e perseguir você, aí tu vai ver. É só aqui, pessoal. Só isso. Meus amigos, por enquanto é isso. Coloquei a pulga atrás da sua orelha.
Espero que eu consiga fazer outros vídeos. Que a paz de Yahushua esteja com todos vocês. E que Yahushua proteja vocês e dê sabedoria para que vocês compartilhem essa mensagem. E que nosso Pai maravilhoso, Yahweh, seja cada vez mais conhecido, divulgado, sua mensagem de salvação por intermédio de seu Filho Yahushua seja compartilhada nos 4 cantos da terra. A paz de Yahushua, meus amigos.